Fala, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News TV. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de começar esse conteúdo, eu peço para vocês encarecidamente, muita gente não sabe, mas a Rubro News TV é o canal do Júlio Miguel Neto, está sempre em parceria com o Gabriel Reis, o paparazzo do Negro, né? Lá no X, muita gente não sabe, mas o Julião tem um canal. Então, se você quer ficar ligado no mercado da bola, as notícias e também as nossas opiniões sobre o Flamengo, dê essa moral, se inscreva aqui no canal, deixa o like, acione o sino de notificação. Sabe o que acontece? Isso é de graça. Não custa nada e ajuda muito ao nosso crescimento. Então, quando você for acionar o sino de notificações, tem a opção de todas. Vai lá, clique em todas e sempre que tiver alguns conteúdos, né? Lives, vídeos, estreias, reacts, transmissões e também podcasts, vocês vão ser notificados. Essa é a tendência, pelo menos. A gente espera que o YouTube possa vir a entregar a vocês os nossos conteúdos. Beleza? Posso contar com você? Dê essa moral, se inscreva aí no nosso canal. Faltando menos de 200 inscritos para chegar a 105 mil parceiros aqui no meu e no seu, na Rubro News TV. Vamos começar a falar sobre o mercado da bola. O Flamengo ontem teve 2 confrontos, 2 empates. 1-1 contra o Orlando City, né, em Orlando, válido pelo segundo jogo do Flamengo na pré-temporada, né, na antiga Florida Cup. O Flamengo saiu na frente com o gol do Pedro e tomou o gol do empate ainda no primeiro tempo com o gol de Angulo. Pelo Campeonato Carioca, pela 4ª rodada, o Flamengo só tem 3 jogos, é verdade. Não atuou contra o Volta Redonda pela 3ª rodada, o jogo foi adiado. O Flamengo vai jogar esse jogo no sábado de Carnaval. O Flamengo empatou em Natal, Manda era da Portuguesa, mas empatou em 0-0 contra a equipe de Hernani Brocador, ex-jogador do Flamengo, campeão da Copa do Brasil e Carioca 2013, Carioca 2014, né, Copa do Brasil 13, Carioca 14. O Hernani estava lesionado, não enfrentou o seu ex-time, né? O Hernani que é o camisa 100 em alusão ao centenário da Portuguesa. O Flamengo ontem não saiu do 0-0, soma agora 5 pontos na competição, venceu o Audax e empatou os seus 2 últimos confrontos contra Nova Iguaçu e também ontem contra a Portuguesa. Falando sobre isso, quem esteve em campo foi o Mateuzinho, lateral direito. O Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande, aceitou a proposta de John Textor. Nós trouxemos a informação com exclusividade que o mandatário do Botafogo estaria em Orlando após Rodolfo Landim realmente confirmar a sua presença para tratar sobre esse assunto. Ele esteve ontem ao lado do presidente do Flamengo acompanhando a partida, como a gente já citou, no empate 1-1 contra o Orlando, e negociou e deixou bem alinhado a intenção do Botafogo em contratar o lateral direito do Flamengo. Estava acertado com o Corinthians e todo aquele imbróglio. O Mateuzinho voltou, Matheus França, não se acertou com a equipe de Mano Menezes. Esteve em campo ontem no empate contra a Portuguesa. O Flamengo já tinha aceitado uma proposta do RB Bragantino, mas o Mateuzinho preferiu permanecer no Flamengo e negociar a sua transferência para o Corinthians, que não deu certo. Dessa vez, os mesmos valores foram apresentados pelo Botafogo. O Flamengo aceitou a proposta, repito, informação inicial de Vene Casagrande. O Flamengo já se ajustou com o Botafogo. Agora cabe o jogador aceitar ou não esse novo vínculo, se mantendo no futebol carioca, no caso, no Botafogo. É esperado no dia de hoje os dirigentes do Botafogo conversar com o Mateuzinho ou o Matheus França, enfim, ele tem que mudar o futebol dele. Se aceita ou não essa transferência para o Alvinegro Carioca. Repito, valor em torno de 4 milhões de euros, ele que é agenciado por Juliano Bertolucci. As negociações permanecem, continuam, mas os clubes se acertaram. Agora está na mão de Mateuzinho ou Matheus França essa transferência ou não do Flamengo para o Botafogo. O Corinthians ainda tinha interesse no jogador, mas a postura do presidente Augusto Melo, né, presidente do Corinthians, e também a nota oficial que a equipe paulista noticiou, não caiu muito bem no rubro-negro carioca. Então o Mateuzinho ou permanece no Flamengo ou deve ir para o Botafogo, pelo menos essa é a tendência. Beleza? Vamos falar agora sobre o Léo Ortiz, a nossa grande notícia de ontem, confirmada pelos grandes portais. Agradecer também ao Vene Casagrande pela menção ao nosso trabalho, né, confirmando e dando crédito às nossas notícias. O GE também publicou, mas não notificou o nosso crédito. Mas, enfim, o Flamengo muito próximo de acertar com um jogador. Quem acompanha aqui o Júlio Miguel Neto na Rubro News já sabe que a gente vem falando que o Flamengo até entende que o jogador valia 9 milhões de euros, mas tinha também um imbróglio, porque o Flamengo preferia pagar 75% do passe, 7 milhões de euros. Parece que Paulo Pitombeira e Léo Ortiz vão abrir mão de um percentual. Eu vejo muita gente dizendo que será os 25%,
mas é possível que um percentual ainda fique com o Léo Ortiz e Paulo Pitombeira. Desses 25%, por exemplo, estaria abrindo aí mão de 15% em torno dos seus direitos. Claro, os 25% pode realmente ser completamente aberto, né? A mão, podemos dizer assim? Sim, é possível, mas ainda também é possível esse imbróglio, essas tratativas, um pequeno percentual ficar com a dupla Paulo Pitombeira e Léo Ortiz, que ontem fez o gol do empate do RB Bragantino contra o Botafogo de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Eu vi muita gente falando que ele tinha se despedido no confronto contra a Portuguesa, mas não se despediu. Tanto não se despediu porque entrou em campo ontem. Inclusive, quarta-feira, por mais que o Flamengo e RB estão negociando, e está bem avançado essa situação, né? O Flamengo aumentou a proposta, o RB diminuiu a pedida de 12 para 10, de 10 para 9. O Flamengo vai inserir variáveis no contrato que faça com que Léo Ortiz se torne jogador do Flamengo por 5 temporadas. É um pedido do técnico Tite, comandante do Flamengo, que escolheu o jogador como alvo principal do setor. Ele que conhece, inclusive, o pai do Léo Ortiz, o ex-jogador de futsal Ortiz, muito conhecido, grande ex-jogador de futsal, o Ortiz, né? O jogador, inclusive, já trabalhou com o Tite, teve passagem para o Internacional, mas trabalhou com o Tite na seleção brasileira, vice-campeão da Copa América de 2021, perdendo aqui no Brasil, no Maracanã, em pleno Maracanã, de 1-0 para a Argentina, gol do Ángel Di Maria, do Benfica, de Portugal. Então, o Flamengo negocia com o Léo Ortiz, muito próximo de um acerto, né? O valor geraria em torno de 8,5 milhões de euros, confirmado pelos grandes portais, né? Por alguns grandes portais, e o Flamengo muito próximo do anúncio. Houve, inclusive, informações de amigos do jornalismo esportivo do Uruguai, né? Setoristas da América do Sul e também da América Central, que são especialistas no mercado, falando sobre Sebastián Cáceres. Mas, na verdade, esse interesse em Sebastián Cáceres foi na mesma época que o Flamengo fazia e negociava e tinha tratativas por Léo Ortiz. O Sebastián Cáceres, inclusive, ficou muito próximo de uma renovação contratual com a América, o que não aconteceu. A América do México, o time do qual ele defende. Lembrando que o Sebastián Cáceres também é jogador da seleção do Uruguai. É a seleção uruguaia querendo invadir o Flamengo. Mas o Flamengo não tem negócios em curso nesse momento. Inclusive, o plano B é o zagueiro de 28 anos, Domingos Duarte. Domingos Duarte, perdão. De 28 anos, o português do Getafe da Espanha. Mais uma notícia nossa confirmada. A gente usou lá no X, no @JúlioMiguelNeto, tanto no Twitter quanto no Instagram, que o Flamengo tem um acerto verbal. E, de fato, ainda tem um acerto verbal com o Getafe pelo jogador. Mas a, podemos dizer assim, insistência de Paulo Pitombeira, agente empresário de Léo Ortiz, a insistência também e o pedido, a solicitação de Tite para continuar as tratativas com o Léo Ortiz. O Flamengo chegou a um determinado momento retirar estrategicamente a proposta. Não desistir, a gente nunca falou desistir, e sim retirar a proposta momentânea. O Flamengo retomou as negociações, confirmado pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marco Braz, ontem em entrevista à TNT, antes da partida contra o Orlando, mas o plano B não é o Sebastián Cáceres, né? Ele, repito, foi procurado em novembro também, uma notícia informada inicialmente pelo Vene Casagrande, e, de fato, o Flamengo tinha essas duas frentes, ou o Sebastián Cáceres ou o Léo Ortiz. Tanto que o América do México pega em torno de 9 a 10 milhões de euros. Muito parecido com o que o Flamengo vai começar a tratar e finalizar a negociação pelo Léo Ortiz. A diferença é que o Sebastián também é jogador de seleção, tem 24 anos, o Léo tem 28. E se o Léo começar a jogar muita bola, pode, quem sabe, também ser lembrado pelo técnico Dorival Júnior, ex-comandante do Flamengo. Então, o Flamengo, nesse momento, não negocia, é a minha informação, com o Sebastián Cáceres, zagueiro uruguaio de 24 anos do América do México. Ele, de fato, ele era uma possibilidade, acaso o Flamengo não avançasse pelo Léo Ortiz. A gente trouxe essa informação também lá em novembro, logo após a vitória do Flamengo contra o Bragantino por 1-0, gol do Arrascaeta no Maracanã. O Léo, na zona mista, confirmou o interesse do Flamengo. Uma outra notícia nossa que se concretizou, inclusive entregando que o Paulo Pitombeira, seu agente empresário, tinha negócios e conversas avançadas com o vice-presidente de futebol do Flamengo e também o Bruno Espindo, além do Marcos Braz e o Bruno Espindo. Então, o Flamengo, naquele momento, deixou stand-by qualquer tipo de avanço pelo Sebastián Cáceres e realmente se inclinou somente em negociar com o Léo Ortiz. Ok? O plano B é o Domingos Duarte. Se alguma coisa descarrilhar, se alguma coisa realmente sair do eixo, o Flamengo, mesmo com a janela fechando em 31 e dia 2 de fevereiro, né, dependendo das praças, a janela europeia se fecha para a negociação entre as equipes do Velho Continente, o Flamengo pode sim retomar a negociação com o Getafe. Isso foi feito uma reunião em Madrid, logo após o jogo Barcelona e Betis Barcelona no domingo, né, em Sevilha. O Marcos Braz e o Bruno Spindel foram segunda-feira
né, no dia seguinte a Madrid para tratar com o Getafe sobre essa possibilidade de deixar o jogador de stand-by. Ele também tem um interesse, a proposta do Besiktas da Turquia, mas não fechou com a equipe turca. A proposta do Flamengo são 2,5 milhões de euros, mas o Flamengo, de fato, vai aguardar o desfecho e deve sim sacramentar o negócio com o zagueiro Léo Ortiz. A intenção do Flamengo é sacramentar o negócio até o dia 31, na quarta-feira, né? E, obviamente, quando a delegação voltar de Belém pelo Campeonato Carioca, o Flamengo, as partes conversarem pessoalmente e sacramentar o negócio. Então, mais uma informação nossa exclusiva, essa é a intenção do Flamengo. Inclusive, o clube dará um grande valor percentual à vista, né, pelo jogador. Repito, a negociação deverá ter em torno de 2,5 milhões de euros variáveis. O Flamengo pagaria ao Léo Ortiz a primeira entrada e mais até 3 parcelas pelo restante do valor. Vamos supor que o Flamengo pague 7 milhões de euros, ou então 6,5 milhões de euros com variáveis de mais 2,5. Né? Vamos fazer esse cálculo de 8,5 a 9 milhões de euros na totalidade, se realmente ele ultrapassar e bater as metas pré-estabelecidas contratuais. Vamos supor, o Flamengo pagaria 4 milhões de euros pelo jogador e os 7 milhões à vista, além do percentual, podendo ser 2,5 milhões, 1,5 milhão. Né? O Flamengo iria faltar aí 3 milhões, que poderia ser divididos em até 3 parcelas. Esses são os moldes do negócio. Né? O Flamengo realmente vai retornar ao futebol brasileiro para o Campeonato Carioca, direto para Belém de Orlando. E quando tudo estiver ok, as partes irão se juntar. Paulo Pitombeira, Marcos Braz, Bruno Spindel e também o Diego Cerne, todo o staff e a diretoria do RB Bragantino. A escalação do jogador contra o Palmeiras poderia ser aí sim, podemos dizer, uma despedida. Ele, repito, ele não se despediu contra a Portuguesa, porque jogou, inclusive, ontem. Repito, fez o gol do empate entre RB e Botafogo, e o jogo contra o Palmeiras seria uma grande despedida. Ele é jogador do RB Bragantino desde 2018, é o capitão do time, é o jogador com mais renome do RB Bragantino e pode sim se despedir contra o Palmeiras. Porém, dependendo do avanço das negociações, o jogador pode ser sacado. Inclusive, ele ontem o Léo Ortiz falou, após ser entrevistado, após terminar o jogo, que realmente ele pediu para não treinar nos primeiros dias ali, na volta da pré-temporada. Ele solicitou o Pedro Caixinha, depois voltou, até também por uma solicitação dele para retomar a sua forma física e também estar com seus companheiros para a pré-temporada. Né? Então, não é descartado retirar o Léo Ortiz para esse confronto contra o Palmeiras. O RB pensa, assim, fazer uma grande despedida, que seria quando uma grande equipe, a atual bicampeã brasileira, que é o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Então tem esse impasse, mas não descartem o Léo ser retirado desse jogo. Flamengo e Léo e RB estão muito próximos de um acerto. Então, falamos de Léo, falamos do Domingos Duarte, do Sebastião Cáceres, vamos falar sobre a posição de volante. Eu conversei com o Luiz Pinto Coelho, né, jornalista português, e ontem, inclusive, o Braga se sagrou campeão, né, da Taça Liga de Portugal. Um empate no tempo normal em 1-1 com o Estoril nas penalidades. O Braga venceu por 5-4. Aliás, o último pênalti convertido pela equipe de Portugal foi do Líbio Almusarte, que entrou aos 68 minutos da partida, né, e conseguiu aí converter a sua penalidade. Ele não tinha jogado o jogo da semifinal no meio da semana contra o Sport em Lisboa, foi relacionado, ficou no banco, entrou no decorrer da partida, como a gente já falou, a sua minutagem, né, e bateu, converteu, e foi um dos jogadores que se sagrou campeão, obviamente, com o Braga vencendo o Estoril na penalidade. Com isso, eu conversei com algumas pessoas, e também com o Luiz Pinto Coelho, eu usei lá no X, no @JúlioMiguelNeto, essa publicação, para deixar bem claro para vocês. Volante líbio do Braga de Portugal, Almusarte, que despertou interesse do Flamengo, esteve ontem em campo na vitória nos pênaltis contra o Estoril pela final da Taça de Portugal após empate 1-1 no tempo regulamentar. O jogador começou, repito, entre os suplentes e entrou em campo aos 68 minutos. Aliás, Almusarte foi um dos cobradores e cometeu sua penalidade. O Braga se sagrou campeão. Um dos clubes, isso é uma informação muito importante, tá, galera? Um dos clubes que tem interesse no volante é o Olympiacos da Grécia, do técnico português e ex-comandante do Braga, Carlos Carvalhal. Porém, os gregos contrataram 2 meio-campistas. O André Horta, do próprio Braga, o Chiquinho, do Benfica, além de estar interessado no central, o David Carmo, o Davi Carmo, do Porto. Ou seja, o Olympiacos já foi às compras, a janela vai fechando e contratou jogadores para a posição do Almusarte, como eu falei, né? O André Horta, do próprio Braga, e o Chiquinho, do Benfica. O Braga não quer negociar o jogador, mas estava propício a aceitar uma venda.
Almuzarte entende que chegou o momento de buscar novos desafios. Aliás, o Almuzarte, o livro queria sair já a 2 janelas, e isso não aconteceu. O português, né, aliás, os portugueses do Braga acertaram a contratação por empréstimo do italiano do PSG, 19 anos, o atleta Chernobyl. Mais uma informação nossa exclusiva, né? Junto com o Luiz Pinto Coelho, jornalista português. O líbio prioriza a Europa, mas nesse momento deve permanecer na equipe comandada por Arthur Jorge, que acabou sendo campeão ontem, como eu falei. Caso não chegue a algo vantajoso para as equipes. O Flamengo segue observando o caso e só avançará, isso é muito importante, né? Só avançará após o fechamento da janela e também uma possível venda de Thiago Maia, que ainda não foi concretizada. O Internacional segue interessado, é um pedido de Eduardo Cudê, e o Flamengo só vai avançar na posição de volante se realmente negociar o volante rubro-negro Thiago Maia, camisa 8 do Flamengo, que também esteve em campo, assim como o Mateuzinho, Matheus França, ontem no empate, essa equipe alternativa com a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O Flamengo deve repor esse setor, mas somente se realmente negociar o Thiago Maia. Beleza? Então o Flamengo observa, sabe que esses negócios em relação ao líbio é muito difícil, um empréstimo remunerado não é bem visto, não só pelo presidente Salvador do Braga, como também o jogador que prioriza a Europa. O Flamengo não vai se mobilizar em pagar 14, 15, 16 milhões de euros, que é segundo o Transfermarkt diz que vale o líbio de 27 anos, que é um grande jogador. O Flamengo realmente tivesse conseguido a negociação por empréstimo ou convencer o Braga, após a janela estiver fechada, né? As equipes europeias não podem negociar, se o líbio mudar de ideia, quem sabe. Mas nesse momento o Flamengo entende que é um negócio difícil. O Flamengo observava essa situação, chegou a conversar, mas não avançou porque entende que é um negócio complicado. Além disso, outro volante está no radar do Flamengo. Notícia compartilhada, a gente fez a apuração, junto com o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, os jornalistas Mauro Santana e Rafael Melo, né, o Rafa Melo, que estão lá em Orlando. A gente conseguiu essa informação. Aliás, os três conseguiram a informação que o Flamengo tinha um atleta do Inter Miami que interessaria para compor o elenco, e aí eu fiz o meu trabalho, né, e chegamos no nome do volante Gregory, de 29 anos, ex-Bahia. Ele também é agenciado pelo Paulo Pitombeira, empresário de Léo Ortiz. O Gregory, ele é jogador do Inter Miami, né, e ontem foi flagrado, né, em Miami por uma torcedora, um vídeo que viralizou da equipe Olho no Lance, né, o Marcos Braz em Miami. Aí até a torcedora brincou, e aí, Braz, vai trazer quem agora? Está negociando. E aí ele fala brincando, respondendo ela, sério, estamos negociando. Mas, enfim, a gente conseguiu a confirmação com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo, que confirmou que o nome de Gregory está avaliado, está em scout, está no radar para uma possível saída do Thiago Maia. Lembrando que o Gregory tem 29 anos, é mais experiente, podemos dizer assim, que o Thiago Maia, no sentido da idade. Né? Muita gente questionando que se for para negociar o Gregory, com o Gregory, deixa o Thiago Maia lá. Olha, vou falar uma coisa, minha opinião, tá? Não é informação, eu não acho o Gregory mau jogador, não. Ele tem um potencial, tem um bom passe, mas é claro, muita gente vai falar que o cara é bagre, que agora tá na mania esse negócio de falar que é bagre. Muita gente, às vezes, nem acompanhou tanto o Gregory assim. E aí tem um pouco de preconceito, no sentido de julgar um jogador sem mesmo acompanhar. Né? Ele veio do Bahia, ele foi para o Inter Miami, não é um jogador excepcional. Lógico que entre Almuzarte e Gregory há um grande abismo, mas é para compor o elenco. O Flamengo só irá fazer isso caso o Thiago Maia acerte sua transferência para o Internacional. Ainda tem alguns ajustes. O Flamengo não topa 3 milhões de euros, mais 800 mil em bonificações e metas estabelecidas. O Flamengo bate o pé, que é 4 milhões. Pode, quem sabe, ajustar um pouco o valor, mas a tendência é que o Thiago Maia seja negociado. Se isso não acontecer, o Flamengo não vai ao mercado, muito claro, nem Almuzarte, nem Gregory. Porém, o jogador, se viesse para o Flamengo, também, assim como o Domingos Duarte, o clube já ajusta uma conversa, lembrando, ele é jogador do Paulo Pitombeira, que tem um bom relacionamento com o Marcos Braz e Bruno Spindel. O Flamengo faria uma oferta de compra pelo jogador, os valores ainda não foram revelados, a gente está trabalhando para, assim que souber, trazer aqui para vocês. Então, o Flamengo tem essa situação do Gregory, mas só irá avançar, de fato, se o Flamengo negociar com o Thiago Maia. Falamos sobre o Mateuzinho, sobre Almuzarte, sobre Gregory, sobre o Thiago Maia, falamos também sobre o Léo Ortiz. Então, eu acho que tá bom, né? Encerra a tampa. Falamos sobre o Sebastião Cárceres também. O Flamengo, nesse momento, não procura o jogador. Então é isso, galera. Ó, muito obrigado pela audiência. Sobre o TT, muita gente falando sobre o TT. Bom falar. Falamos sobre o Peterson também, que inclusive já desembarcou em Curitiba, fez o seu último jogo dele com a camisa do Flamengo. Pelo menos, a princípio, está emprestado por 1 ano para o Atlético Paranaense, né? Um passe fixado de 3 milhões de euros
já está em Curitiba para se apresentar ao Furacão. Então, trouxemos detalhes também sobre o Léo Ortiz, né? Como vai ser a forma de pagamento, inclusive que o Flamengo tenta finalizar isso até o dia 31. Então, acho que é isso, não tem muito o que dizer. Sobre o TT, é um jogador do Pablo Bueno, que teve em São Paulo na apresentação do Ferreirinha. É um jogador que realmente não está bem no Galatasaray. O torcedor do Galatasaray não gosta dele. Nos últimos 19 jogos, 0 gols, 2 assistências. É uma posição que o Tite pede. Não tem a certeza que o Luiz Araújo é titular absoluto. Ele gosta dos extremos desequilibrantes, podemos dizer assim. E ontem houve um revezamento do Gerson e do Dela Cruz por aquele setor. Mas ele gosta de um jogador de ofício, de características pelo lado direito. O que não vem acontecendo de forma com qualidade, como ele quer, somente com o Luiz Araújo. Ele não vai improvisar, muito dificilmente improvisará alguns jogadores por ali, tirando o Gerson Dela Cruz. Por exemplo, o Everton Cebolinha, que na esquerda rende mais na direita, o Bruno Henrique, que hoje é reserva do Cebola, o Gabigol, que é atacante, não é um centroavante igual o Pedro, mas também não quer utilizar o jogador por aquele lado direito, tanto que ontem teve uma formatação com o Luiz Araújo, Everton Cebolinha, depois Bruno Henrique, e Gabigol, depois o Pedro, depois o Gabigol. Então, ele não quer mexer nesse seu plano, nessa formatação tática. Então, o Flamengo deve ao mercado, mas pelo que eu apurei, o time que tem interesse no TT no Brasil é o Bahia, e também houve uma sondagem, não chegou nem a ser uma consulta, do Palmeiras. Vamos esperar, nesse momento, domingo, né, dia 28, é isso? 28 de janeiro, não tem proposta pelo TT. O Flamengo pode avançar? Pode ser um nome que o Tite vai pedir? É um jogador que, quando começou nas categorias de base do Grêmio, era falado que parecia um Ronaldinho Gaúcho, muito habilidoso. Olha que loucura. E realmente caiu muito de produção, foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 15 milhões de euros, depois seus empréstimos para algumas equipes do futebol europeu não foram bem sucedidos, ao Lyon, da França, e ao Leicester, da Inglaterra. Hoje ele joga no Galatasaray, da Turquia. Como eu falei, o torcedor lá não gosta muito dele, não. Mas é isso, o Flamengo deve ao mercado pelo lado direito, teve aquele embrólio do Luiz Henrique, vamos aguardar, mas deve ser sacramentada, está na mão do jogador, mas entre Bet e o Textor Group Eagle, tudo certo. Cara, comente aqui, ó, deixe seu comentário, é muito importante, não esqueça de deixar o seu like, dê essa moral, que vídeo, hein? Bem explicativo. Deixe seu like, se inscreva, acione o sininho de notificação. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela paciência. Bom domingão a todos vocês. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações do mercado da bola e do nosso Mengão queridão, do nosso Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Beijo. Saudações.